Bem-vindos a mais um vídeo. Creio que surgiram muitos comentários a respeito do meu vídeo da contra-apologética protestante, em que eu critico os argumentos do William Lane Craig e do Ove Plantinga. Acho que é assim que pronuncia, ou Plantinga, não sei. Mas o fato é que tem muita gente, inclusive católicos, que defendem esses dois porque supostamente ajudam as pessoas a sair do ateísmo, para pelo menos ficar no ateísmo. Eu discordo disso porque, na melhor das hipóteses, o que eles fazem é tirar alguém do ateísmo para colocar num agnosticismo positivo. Mais ou menos estilo Anthony Flew, esse tipo aí. Eu estou aqui para enterrar definitivamente os dois. Não no sentido, mas não negando a utilidade deles para os ateus. Mas o que eu quero expor aqui é que, para nós católicos, principalmente os tomistas, ambos são completamente inúteis. E às vezes até perigosos. Então, se nós quisermos realmente tirar uma pessoa do ateísmo, de uma maneira que a pessoa realmente fique convicta do ser de Deus, e usando aqui mais pedagogicamente da existência de Deus, temos que seguir a Santo Tomás. Não há alternativa. Tá? Ou é Santo Tomás, ou a gente fica num agnosticismo positivo. Então, para essa missão, eu resolvi escrever um artigo que eu vou deixar disponível apenas para assinantes, tá? E para também quem assina meu Substack. Mas aqui eu vou lê-lo, tá? Tem gente reclamando da minha leitura comentada. Então, eu gosto desse método, tá? E aqui eu vou ler, e é justamente por isso também que recomendo que se tornem membros do meu canal, tá? Para ter acesso a meus trabalhos mais elaborados. Vou disponibilizar também meus textos mais polêmicos e coisa e tal, tá? Pouco a pouco. Aqui eu vou focar no meu argumento, na minha exposição contra os argumentos de Plantinga e William Lane Craig. Tanto é que o título do artigo eu coloquei em latim: Contra Plantinga et Craigum et Socios, né? Contra Plantinga, Craig e seus seguidores ou associados e coisa que tal, né? E companhia, podemos até dizer. Mas, vamos lá. Artigo em favor das 5 vias de Santo Tomás de Aquino e contra os falsos argumentos de apologistas protestantes e analíticos. O ano era 2016 e eu estava abandonando o ateísmo. Tinha como prioridade o estudo dos argumentos de Santo Tomás de Aquino, as 5 vias, Quinque Viae, né, presentes na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios, por ter acreditado com razão que eles eram suficientes. Hoje, como este artigo testemunha, continuo com essa convicção e mais firme do que nunca. Já escrevi 2 textos sobre o tema, Contra os Ateus e a Prova Mais Perfeita do Ser de Deus, que eu deixarei na descrição. Contudo, neles eu nunca confrontei outros argumentos que buscam demonstrar a existência divina por vias diversas, exceto a de Santo Anselmo,
erroneamente chamado deontológico na nomenclatura moderna. Nos últimos meses, ou melhor, nas últimas décadas, os chamados, entre aspas, argumentos analíticos têm ganhado popularidade entre os apologistas da assim chamada apologética, também entre aspas, cristã, especialmente no meio protestante e evangélico anglo-americano. Destacam-se entre eles Alvin Plantinga e William Lane Craig, com argumento modal, ontológico modal e argumento cosmológico Kalam, respectivamente. Esses são os argumentos que hoje em dia têm sido muito usados e que não me agradam, tá? Por que não me agradam? Vocês verão. Mas eu mesmo, quando era ateu, nunca me convenci por eles, tá? Pra vocês terem uma ideia. Quem me ajudou mais, além da experiência pessoal, quem me deu argumentos mais convincentes, foi Santo Tomás de Aquino. Há outros, sim, mas esses dois tornaram-se, de certo modo, doutores da apologética analítica. E isso, a meu ver, constitui um problema grave. Tanto é, meus amigos, que eu já vi gente dizendo que o melhor argumento a favor da existência de Deus é o argumento de Plantinga, que, como vocês verão, não tem pé nem cabeça, tá? E detalhe que eles sempre ficam no âmbito da possibilidade. E quando Santo Tomás de Aquino busca uma demonstração certa. E isso é seguir a Sagrada Escritura, como veremos. Por quê? Porque eu gostei de um problema grave. Porque tais argumentos não apenas parecem frágeis ou defeituosos, eles o são objetivamente, pois falham em garantir um conhecimento certo de Deus. Isso não é apenas filosoficamente lamentável, pode ser fatal para a alma. É evidente que é melhor abandonar o ateísmo do que permanecer nele, mas para sair verdadeiramente do caminho da perdição, é preciso ser católico, e para sê-lo não basta uma crença vaga e probabilística em, entre aspas, um Deus qualquer. É necessário um conhecimento certo de Deus. E isso só é possível por vias seguras, fundadas na realidade, como as que nos dá a filosofia perene. A fé supõe a certeza e não um ceticismo disfarçado de probabilidade. Recordemo-nos do que nos ensina a Escritura. De fato, as coisas invisíveis de Deus, na tradução do Padre Mato Soares, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade, desde a criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, de modo que são inexcusáveis. Romanos 1:20. Vejam bem, meus amigos, as coisas visíveis de Deus, incluindo a divindade dele, ou seja, o ser dele, depois da criação do mundo, tornar-se visíveis pelas coisas feitas por Deus, de modo que são inexcusáveis, tá? É isso que ensina Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, essa passagem é o que vai, inclusive, dar base para toda a argumentação do artigo, tá? Porque é exatamente em cima dessa passagem em que se fundamenta, se baseia os argumentos de Santo Tomás de Aquino. A partir das coisas visíveis, nós conhecemos as perfeições invisíveis, inclusive o ser de Deus, tá? Lembram do meu caipirismo metodológico? Pois é, os caipiras, no geral, eles conhecem o ser de Deus pelo modo como estão nas 5 vias. Eles podem até não saber explicar, mas é assim que eles conhecem. E não como colocam Plantinga e o Craig. Essa passagem nos dará a luz que precisamos. Assim, vamos verificar
se os argumentos de Craig e Plantinga são realmente bons ou suficientes para nos oferecer não mera probabilidade, mas a certeza, como ensina o Concílio Vaticano I na Constituição dos Filhos. Uma observação importante. Não pretendo aqui tomar o partido dos ateus que eles mesmos combatem. Por isso, ainda que seja protestante, podemos unir-nos acidentalmente a eles no combate contra o ateísmo, pois este, sendo a negação do próprio ipsum et subsistem, destrói a base moral e cultural da civilização. O que desejo, porém, é refutá-los, mostrando que é uma arma muito mais eficaz e fatal. Plantinga e Craig podem até deixar o ateísmo ferido e cambaleante, mas o golpe de misericórdia será dado por Santo Tomás. Aqui inicia a explicação dos argumentos de Santo Tomás. Argumentos de Santo Tomás como modelo de perfeição. Antes de percebermos os efeitos das argumentações de Plantinga e Craig, devemos considerar como se estrutura a argumentação de Santo Tomás. Não entrarei aqui nas vias do movimento, nas gradações de ser e na causa final, em prol da brevidade do artigo, mas tratarei mais precisamente da via da causa eficiente, atingida diretamente pela debilidade de Craig, e da via do ser necessário, diretamente atacada por Plantinga, como veremos. Via da causa eficiente. Primeiramente, exponha-se aqui o que demonstra a via da causa eficiente. Há uma causa primeira encausada, que se identifica com Deus, da qual decorre todo efeito que tem uma causa distinta de si e proporcional, mas sempre maior, que sempre antecede um efeito. Expandido o que foi dito acima, a via da causa eficiente parte do princípio de que para todo efeito há uma causa eficiente distinta e anterior. Essa anterioridade, no entanto, não é apenas cronológica, mas sobretudo ontológica. Ao contrário do que pretendem muitos apologistas, que na verdade são racionalistas disfarçados de cristãos, a demonstração do ser de Deus não depende absolutamente do tempo. O tempo tem, sim, uma utilidade na demonstração. Isso é inegável devido ao fato de que ele é percebido pelos sentidos e visualizado a partir da realidade do movimento. O tomista, porém, não admite que o argumento se reduza a isso, ainda que as demonstrações tomistas sejam via quia, isto é, do efeito à causa. A causa conhecida é transcendente e independente da realidade sensível, como ensina o apóstolo na passagem escriturística supracitada. Sabemos o que nos é conhecido e foi conhecido ou foi primeiro pelos sentidos, mas, uma vez conhecido, está no intelecto sob a forma inteligível. Isso significa que, contra Kant e seus sequazes, há nas coisas conhecidas uma realidade que não depende da matéria, a essência. Aqui começamos a penetrar o pináculo da metafísica. Com efeito, dois humanos só podem gerar outro humano, pois o efeito não pode exceder a causa. Ainda que o filho seja mais inteligente, forte ou virtuoso, o que faz humano é aquilo que compartilha com seu pai. O pai humano só pode comunicar a humanidade ao filho. Qualquer perfeição que o filho adquira além do pai são apenas acréscimos acidentais e não essenciais. O mesmo vale para qualquer outra espécie. Seria um absurdo, por exemplo, uma cobra gerar um animal com pernas, pois estaria comunicando algo que não participa da sua essência. Mas aqui surge uma dificuldade aparente. Deus possui uma essência distinta da do homem. Como, então, ele poderia não comunicar ao homem uma essência igual a dele? A resposta está no fato de que não estamos tratando de uma essência comunicada por geração, mas de uma essência criada. Deus, ao gerar, só pode gerar Deus. Aqui entra o mistério da Santíssima Trindade. No caso das criaturas, há geração a partir da matéria pré-existente.
da qual se comporá o ser gerado que compartilha a essência do gerador. A causa eficiente do gerado, portanto, possui anterioridade ao efeito e não pode comunicar outra essência. Porém, essas causas eficientes, chamadas de causas segundas, não podem retroceder indefinidamente. Os pais não podem ter infinitos ascendentes sem que esbarremos nos primeiros pais. Deve, pois, haver uma causa primeira que seja causa de todas as causas segundas e que não seja efeito de outra e que seja una, pois, por se identificar com o ato puro, não pode haver duas causas primeiras. Resumindo, a causa primeira não está na ordem das causas, mas está fora dela, acima dela, distinta dela. Saber isso é importante, pois, como dito, a anterioridade da causa primeira não é cronológica, mas ontológica. Com efeito, escreve o Akinadi. Abre aspas. A segunda via da razão da causa eficiente encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem em que as causas eficientes, mas não se encontra nem é possível algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. Agora, tampouco é possível entre as causas eficientes continuar até o infinito, porque entre as causas eficientes ordenadas, a primeira é a causa das intermediárias, e as intermediárias são a causa da última, sejam elas numerosas ou apenas uma. Por outro lado, suprimida a causa, suprime-se também o efeito. Portanto, se não existe a primeira entre as causas eficientes, não haveria a última nem a intermediária. Mas se tivéssemos de continuar até o infinito na série de causas eficientes, não haveria causa primeira. Assim sendo, não haveria efeito último, nem causa eficiente intermediária, o que evidentemente é falso. Logo, é necessário haver uma causa eficiente primeira, a que todos chamamos Deus. E, no outro lugar, essa terceira via é porque na Suma contra... Essa é contra os gentios, tá? Na Suma Teológica, que é a obra definitiva de Santo Tomás, tá? É o Santo Tomás Maduro. Na Suma Teológica, ele coloca a via da causa eficiente como a segunda. Na Suma contra os gentios, está como a terceira. Porque ele divide a via do movimento em duas vias. Essa terceira via é a seguinte: em todas as causas eficientes ordenadas, o que é o primeiro é a causa do meio, e o meio é a causa do último, seja um só ou sejam vários meios. Ora, removida a causa, remove-se aquilo do qual ela é causa. Portanto, removido o primeiro, o meio não poderá ser causa. Ora, se se procedesse ao finito nas causas eficientes, nenhuma seria a causa primeira. Portanto, seriam excluídas todas aquelas que são meios, e isso é, entretanto, manifestamente falso. Logo, é necessário afirmar a existência de uma primeira causa eficiente. Esta é Deus. Está na Suma contra os Gentios, livro 1, capítulo 13. Perceba que em nenhum momento se fala de tempo. E isso é confirmado tanto por inumistas como pelo próprio Santo Tomás. Nenhuma causa que produz efeito de modo súbito, tal como foi o gesto criador, eu coloco aqui, precede necessariamente a seu efeito na duração, ou seja, no tempo. Mas deu uma causa que produz esse efeito não por movimento, mas subitamente. Por conseguinte, não é necessário que preceda na duração a seu efeito. E isso está em De Eternitate Mudi contra Murmurantes. Ou seja, Santo Tomás, a partir dessa afirmação, ensina que Deus poderia ter criado o universo que existe desde sempre, o que não significa o mesmo que ser eterno.
O que pela revelação divina sabemos que não aconteceu, mas que poderia acontecer. E por quê? O arremate final de Santo Tomás, abre aspas, Deus é anterior ao mundo em duração, mas esse anterior não designa prioridade de tempo, senão de eternidade. Fecha aspas. Está na Suma Teológica, Prima Pars, questão 46, artigo 1º, resposta à 8ª objeção. E, com efeito, como explica Padre Penido, tá? Além do mais, esses predicados, ser, substância, vida, enquanto divinos, possuem uma causalidade total, que não convém à criatura, pois, do contrário, toda substância, todo ser seria Deus. E mais ainda, se tivesse a fonte primeiro encerrada em um gênero, ela se causaria a si própria, porque para produzir uma coisa como tal, e nisso consiste a atividade da causa suprema, é necessário produzi-la inteiramente. Se o homem gerasse não um homem, mas o homem simplesmente, o homem enquanto espécie, tá? Ou seja, a humanidade, gerar-se-ia a si mesmo. Contradição manifesta, a metafísica elementar o demonstra. Donde criatura alguma causa o ser, enquanto ser. Logo, Deus, se estivesse em um gênero, porque Deus não é algo unívoco, tá? O ente não é unívoco, como se fosse um gênero. Deus, se estivesse em um gênero, deveria, como causa primeira e total deste gênero, causar a si mesmo. Hipótese evidentemente absurda. Por conseguinte, para dar o ser a uma série, deve Deus estar acima desta série. Cumpre, pois, concluir que Deus, causa de todos os gêneros, está fora e acima de todos eles. Isto é, acima de tudo o criado, fora de proporção com ele. Está na função, está no livro Padre Maurílio Teixeira Penido, A Função da Analogia em Teologia Dogmática, Petrópolis, Voltas, 1946, página 98. Ou seja, se Deus está acima de todo o criado, também está acima do tempo. E como o tempo pressupõe o movimento, ele é uma realidade criada. Portanto, a anterioridade de Deus às criaturas é de ordem metafísica e não temporal. Isso ajudará a entender mais perfeitamente outra via, a via do ser necessário. Ficou bem claro que nem, meus amigos, mas vamos continuar. Via do ser necessário. O objetivo dessa via é demonstrar, pela contingência dos entes na realidade visível, a necessidade de um ente absolutamente necessário, sem o qual nada existiria, a quem chamamos de ser subsistente por si mesmo, ou ser necessário, ou ipsum esse subsistens. Há entes que podem ou não existir, aos quais chamamos de contingentes, e estes, por sua própria natureza, evidenciam um ente necessário, pois não podem existir sem receber o ser de outro. Os contingentes, por definição, não possuem o ser em si mesmos. Aqui convém esclarecer alguns termos que, como se verá, não aparecem nos escritos de Plantinga e Craig, e cuja ausência compromete a solidez metafísica de seus argumentos. Primeiro, ente, ens e ser, esses são distintos. O ente é o que tem ser, é o ser, e o ser é o próprio ato de ser, actus essenti. Não aprofundarei mais porque uma explicação que esgote tal distinção daria um livro. Infelizmente, muitos tomistas não fazem essa distinção, mas deixemos claro que o que tem ser é o ente e não o ser. Dizer que o ser é o que é ou o que tem ser não faz sentido. O ente é o que é e o que tem ser. 2. Ser e existir pode ser o mesmo em ré, na realidade.
Mas entre os dois há uma distinção de razão, porque o ser é o ato de ser, actus essendi. Existir é fato de ser, factus essendi. O primeiro podemos atribuir tanto a Deus quanto às criaturas, mas o segundo somente às criaturas. Há nas criaturas uma distinção real. Há três. Há nas criaturas uma distinção real entre essência e ato de ser, e não entre essência e existir, como lemos em inúmeras traduções. Veremos ao longo da exposição a importância dessa distinção. Agora, retornando ao texto, dado esse fundamento lógico e metafísico, veremos como o castelo de cartas de Plantinga, erguido nas nuvens de uma lógica modal, não pode se sustentar. A exposição da via bastaria para isso, mas, como bom escolástico e tomista, darei a palavra ao adversário apenas para expor ainda mais a fragilidade do seu raciocínio. Convém primeiramente recordar o que Deus disse de si mesmo. Ergo sum qui sum, eu sou o que sou, ou aquele que é. Dentro dos limites da linguagem humana, esse é o nome mais perfeito de Deus, aquele que é. Isso exprime com exatidão o que esta via demonstrará. Deus é aquele que é, porque não poderia não ser. O próprio nome divino já manifesta a sua necessidade ontológica. Cabe aqui uma observação fundamental. As 5 vias são demonstrativas, isto é, não buscam o provável, mas o certo. Se colocássemos Deus como algo meramente provável, os ateus não poderiam ser culpados de nada, pois ninguém é moralmente obrigado a seguir o que é apenas provável, ainda que o provável possa ser objetivamente certo, pois seria desculpável. No entanto, a Escritura é severa, abre aspas, de modo que são inexcusáveis, fecha aspas. Romanos 1:20. Se o conhecimento das coisas invisíveis de Deus se torna visível pelas coisas criadas, a tal ponto que ninguém pode ser desculpado, é porque esse conhecimento é certo. Para compreendermos isso com rigor, vejamos, segundo Santo Tomás de Aquino, o que é causa. Abre aspas, aquilo que por necessidade se segue de outro, fecha aspas. Que está no comentário à Metafísica, livro 5, lição 6, número 827. Ele explica que há 2 formas de necessidade, por si mesma ou por outra causa. Somente Deus pode ser necessário por si mesmo. Quando algo é necessário por outra causa, isso pode ser simpliciter, necessidade que depende de uma causa anterior, ou segundo quid, é necessidade por causa posterior. Aqui vale uma explicação luminosa do Dr. Angélico. Abre aspas, a necessidade do necessário simpliciter se patenteia do necessário que depende da matéria. O animal, com efeito, seja corruptível, é necessário absolutamente. Segue-se com efeito de que o animal seja composto de contrários. Similarmente, o que tem da causa formal. Sua necessidade é necessário absolutamente. Assim como o homem ser racional. É necessário que o homem seja racional, é necessário que o animal seja corruptível, tá? É desse tipo de necessário simpliciter. Ou o triângulo ter 3 ângulos iguais a 2 retos, o que se reduz à definição do triângulo. E, similarmente, o que tem da causa eficiente sua necessidade é necessário absolutamente, assim como é necessário haver alternância de dia e de noite pelo movimento do Sol, ou movimento da Terra, né? Fecha aspas. O necessário secundum quid ou ex suppositione depende da causa final, sendo posterior no ser, mas anterior na intenção do agente. Contudo, nenhuma necessidade proveniente de uma causa é por si, porque o que é causado não pode ser a razão de sua própria necessidade. Sendo contingente, ele nem sempre foi,
E se nem sempre foi, houve um momento em que não existiu. Sabendo que a necessidade pode ser per se ou ab alio, ou por causa de outro, Santo Tomás expõe sua argumentação, abre aspas, a terceira via é tomada do possível, acrescentou ou contingente, e do necessário. Eila, encontramos entre as coisas as que podem ser ou não ser, uma vez que algumas se encontrem que nascem e perecem. Consequentemente, podem ser e não ser, mas é impossível ser para sempre. O que é de tal natureza, pois o que pode não ser e não é em nenhum momento. Se tudo pode não ser, houve um momento em que nada havia. Ora, se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria, pois o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi impossível que algo começasse a existir. Hoje nada existiria, o que é falso. Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Ora, tudo que é necessário tem ou não causa necessidade de um outro. Aqui também não é possível continuar até o infinito na série das coisas necessárias que tem uma causa da própria necessidade, assim como entre as causas deficientes, como se provou. Portanto, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa de sua necessidade, mas que é a causa da necessidade para os outros, o que todos chamam Deus. Pois bem, meus amigos, é por isso, tá, que não repugna a razão crer um universo que existe desde sempre, porque isso também não elimina Deus. Razão porque, mesmo que o universo existisse desde sempre, ele não teria em si mesmo a causa de sua necessidade, mas em Deus, porque Deus é o único ser necessário. E muitos sabem disso. Eu lembro, a minha avó mesmo, ela, por uma vez perguntei curioso para ela, e se Deus não existisse? Ela respondeu, nada existiria. Uma simplicidade impressionante. O que São Tomás faz aqui é explicar com palavras de metafísica por que isso, porque tem que ser assim. Porque se Deus não existisse, não fosse, né, usando um termo mais preciso, se Deus não existisse, por que nada existiria? Porque tudo fora dele é contingente. Tem o ser apenas participado nele. Continuando. Agora pergunta-se, por que distinguir com tanto rigor os termos anteriormente citados? Por uma razão muito simples, para demonstrar de modo mais cabal a contingência das criaturas e enfatizar mais claramente o YS subsistem. Com efeito, diz Santo Tomás, o ser é o que há de mais perfeito entre as coisas, pois a todas se refere como ato. No original latino, esse est perfectimum omnium comparator n ad omnia ut atus. E nada tem atualidade senão enquanto é. O ser é, portanto, a atualidade de todas as coisas, até das formas. Por conseguinte, não se refere às coisas como o recipiente ou o que é recebido, mas e sim como o que é recebido ao recipiente. Quando digo, por exemplo, o ser do homem ou do cavalo ou de qualquer outro, considera-se o ser como um princípio formal e como o que é recebido, e não como algo que competiria ser. Fecha aspas. E isso está na Suma Teológica, prima pars, questão 4, artigo 1, resposta à terceira objeção.
O ato de ser está para o ente como a forma está para a matéria. E completo eu com uma comparação. A essência nas coisas é potência de ser, potência essendi. Enquanto o ser é ato de ser, acto essendi. Como a essência é o princípio de inteligibilidade e universalidade, e Deus não pertence a nenhum gênero, em Deus, essência e ser se identificam. Todas as criaturas cuja essência não se identifica com ela, portanto, possuem o seu ser participado em Deus. Por isso, enquanto as criaturas, as perfeições são distintas e analogadas, em Deus essas perfeições são idênticas ao seu próprio ser. Deus não tem sabedoria, justiça ou bondade. Ele é a própria sabedoria, a própria justiça, a própria bondade, o próprio amor, etc. Com tudo isso estabelecido, passemos agora à análise do argumento ontológico modal de Alvin Plantinga. E como tudo isso também responde às bobagens que Kierkegaard fala. Mas antes, entendamos o argumento de Santo Anselmo e uns outros que seguem o argumento que chamo antes idealista e não ontológico. Porque o argumento de Santo Anselmo, meus amigos, por mais bem intencionado que seja, é idealista, tá? Só que, olha como entro no capítulo. O argumento de Santo Anselmo errou, mas errou louvando. Um escrito de Santo Anselmo de Cantuária, intitulado Proslogium, ou ainda Proslogium seu aliquam de Dei Excelsia, foi publicado por volta de 1078. Trata-se de um dos primeiros esforços sistemáticos na história do pensamento cristão para provar racionalmente a existência de Deus. Apesar de que Santo Anselmo ele faz de maneira, digamos, meditativa, reflexiva. Nele, o santo bispo e monge beneditino propõe aquilo que ficou conhecido de modo algo impróprio como argumento ontológico. Com efeito, lemos no capítulo 3º, abre aspas, isto, que alguma coisa maior do que a qual nada pode ser pensado, existe tanto no intelecto como na realidade. Em todo caso, é tão verdadeiro que nem se pode pensar que não exista, porque pode-se pensar que existe alguma coisa que não se pode pensar que não existe, o que é ser maior do que aquela que se pode pensar que não existe. Daí que, se pode pensar que alguma coisa do qual nada pode ser pensado, não existe. Então, aquilo mesmo, maior do que o qual nada pode ser pensado, não é aquilo maior do qual nada pode ser pensado, o que não pode convir. Assim, pois, alguma coisa maior do que a qual nada pode ser pensado existe tão verdadeiramente que não pode pensar que não existe. Fecha aspas. Confuso, né? Mas vamos resumir aqui. Anselmo parte do conceito de um ser tal que nada maior pode ser pensado. Id quo maius cogitare nequiti, no original latim. E afirma que tal ser, se pode ser concebido, deve existir necessariamente, pois do contrário, seria possível conceber algo ainda maior, um ser igual àquele, mas que exista na realidade. Em resumo, se podemos pensar algo do qual nada maior pode ser pensado, então esse algo deve existir. É notável que Santo Anselmo, ainda que tenha errado esse raciocínio, errou com zelo e reverência. O seu ponto de partida não é a linguagem dos lógicos, mas um ato de louvor. É a própria inteligência se elevando ao que há de mais alto. Ele não especula como um filósofo cético, mas contempla como um teólogo piedoso. Por isso mesmo, o erro é mais poético que técnico. Errou louvando. Santo Tomás, cerca de 2 séculos depois, refutará esse argumento com cortesia e prudência. Nunca menciona diretamente Anselmo, mas é evidente que ele responde que há
Ele responde, especialmente ao empregar a mesma fórmula do maior que se pode pensar. Escreve Akinat, abre aspas, aquela opinião de que o ser de Deus é evidente, em parte, também se origina de não se fazer distinção entre o que é simplesmente evidente por si mesmo e o que é evidente para nós. Deus, com efeito, simplesmente por si mesmo evidente, pois que aquilo que Deus é também é o seu ser, mas porque não podemos conceber aquilo mesmo que Deus é, ele permanece desconhecido para nós. Assim, por exemplo, que o todo é maior que a parte, é simplesmente evidente por si mesmo, mas tal expressão seria desconhecida para quem não concebesse as ideias de todo e de parte em sua mente. Noutra obra, São Tomás explicita ainda mais: o nome de Deus pode ser concebido pelo homem, mas não necessariamente como o verdadeiro do ser divino. O YS subsistem. A refutação tomista não é meramente lógica, mas sobretudo metafísica. Não podemos partir de um conceito ideal, ainda que nobilíssimo, para chegar à realidade de Deus. Isso seria inverter a ordem do conhecimento humano, que se inicia pelos sentidos e se eleva gradualmente ao imaterial. Deus, sendo ato puro, imaterial e incorpóreo, não pode ser conhecido de modo direto nem evidente por nós nessa vida. A tentativa de provar Deus a partir de uma ideia, ainda que seja a maior ideia concebível, incorre, portanto, num erro metodológico. O conceito, aquilo maior do qual nada pode ser pensado, não se impõe como um real com evidente necessária, nem é idêntico de modo inequívoco ao Deus verdadeiro. Muitos podem concebê-lo sem, todavia, alcançar o ser absoluto e subsistente. Por isso, a tentativa anselmiana falha, mas falha com nobreza. Agora, vamos à bagunça plantingiana. O argumento teológico modal de Plantinga, impossibilidade na possibilidade. O título é proposital e os leitores entenderão o porquê. Mas, antes de tudo, vejamos quem é o autor que iremos refutar. Alvin Plantinga é um filósofo protestante já bastante envelhecido, nascido em 15 de novembro de 1982, quando a malfadada República Brasileira completava 43 anos. Ao escrever estas linhas, Plantinga conta com impressionantes 92 anos. E nesse longo tempo, escreveu muito, e diga-se, muito do que escreveu é ruim. Um exemplo, infelizmente real, abre aspas, para Alvin Plantinga, Agostinho tenta dizer-nos qual é a razão de Deus para permitir o mal. No fundo, ele afirma que a razão é que Deus pode criar um universo mais perfeito permitindo o mal. Um universo realmente de primeira categoria requer a existência de agentes livres, racionais e morais. Algumas das criaturas livres que Deus criou enveredaram por maus caminhos, mas o universo com suas criaturas livres tem o mal que elas fazem é melhor do que seria se não tivesse criaturas livres nem esse mal. Olhe bem, preste atenção. Plantinga disse que o universo com as criaturas livres que tem o mal que elas fazem é melhor do que seria se não tivesse criaturas livres sem esse mal. Estão percebendo o escrito de Plantinga é pernicioso? Mas vamos continuar. Essa tentativa de especificar a razão de Deus para permitir o mal é o que anteriormente chamei teodiceia, nas palavras de John Milton. É uma tentativa de justificar o modo como Deus atua em relação ao homem, a fim de mostrar que Deus é justo ao permitir o mal. O tipo de teodiceia de Agostinho poderia ser chamado de teodiceia do livre-arbítrio, dado que a ideia de criaturas racionais com livre-arbítrio desempenha nela um papel importante.
Fecha aspas para Plantinga. Está no livro Deus, a Liberdade e o Mal, da editora Vida Nova, 2012, páginas 43 e 44, para quem quiser consultar. Se o mal servisse para aperfeiçoar... Se o mal servisse para aperfeiçoar a criação em si mesma, então os pecadores deveriam ser recompensados pelos seus pecados e não punidos com o fogo eterno. A verdade, como ensina São Tomás, é que Deus, sendo onipotente, pode tirar um bem de um mal. Mas não é o mal que torna a criação melhor. É o bem que Deus extrai dele que manifesta a sua perfeição. Como diz Santo Agostinho, abre aspas, Deus não permitiria de modo algum que existisse o mal em suas obras, se não fosse tão onipotente e tão bom a ponto de tirar bem até do mal. Fecha aspas. Citado por Santo Tomás de Aquino na Prima Paz, questão 2, artigo 3º, resposta à primeira objeção. É o artigo em que ele explica 5 vias. E Santo Agostinho está em Enchiridion, capítulo 11. E mais, Plantinga sequer define o que é mal. Como se pode tratar de Teodiceia assim antes de esclarecer o objeto da discussão? Santo Tomás começa definindo o bem. O bem é aquilo que todas as coisas apetecem. E isso está na Suma Teológica, Prima Paz, questão 5, artigo 1, no Corpus. Sendo assim, o mal é ou a privação do bem, que convém a uma natureza, por exemplo, a cegueira no homem, que foi feito para ver, ou uma oposição ao bem natural e devido à coisa. E porque Deus é ato puro, simples e perfeito, ele é o próprio bem subsistente, o bem por essência, e cuja bondade todas as criaturas participam em graus distintos. Logo, Deus não permite o mal para aperfeiçoar o mundo, como se este fosse um laboratório divino. Ele o permite na medida em que isso não obsta à sua providência. E tudo o governa com sabedoria infalível. E se algo ameaça seu governo, Deus intervém, seja por milagre, meios extraordinários, seja por causas segundas, meios ordinários. Mais confusão aparece na doutrina do livre-arbítrio que Plantinga apresenta. Ele considera o livre-arbítrio como um bem em si, pois, segundo ele, permite escolher entre o mal e o bem, entre o bem e o mal, mas sem definir o que seja bem e mal. Tal argumentação se torna uma abstração vazia. Por que deveríamos escolher o bem? Por que devemos escolher ser virtuosos? Ele não responde. Eis uma de suas pérolas, abre aspas, o que é relevante para a defesa do livre-arbítrio é a ideia de ser livre com respeito a uma ação. Se uma pessoa for livre com respeito a uma datação, então tem a liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores e ou leis causais determinam que ela realizará ou não a ação. Ela tem poder no momento em questão para realizar a ação e tem poder para não realizar. Fecha aspas. Está no mesmo livro, na página 46. Para vocês verem como é que esse cara é. Tinha que ser um protestante liberal mesmo, né? Continuo eu. Ora, e isso é nominalismo moral. Santo Tomás, com Santo Agostinho, ensina que o livre-arbítrio decorre da inteligência. É a liberdade de eleição e não mero indeterminismo. Mesmo que o homem esteja acamado e incapaz de se mover, a sua vontade continua livre, pois não depende do corpo. Ele escreve, abre aspas, deve-se dizer que, quando se diz que não está no homem o seu caminho, isso concerne a execução de suas escolhas, execução que pode ser impedida, quer o homem queira ou não. As escolhas são nossas, sempre supondo o auxílio de Deus, fecha aspas. Isso está na Suma Teológica, Prima Pars, questão 83, artigo 1, resposta à quarta objeção. E ainda, com respeito ao corpo e às suas potências, o homem
pode ser tal pela qualidade natural, pela qual é de tal compleição ou de tal disposição, por uma influência qualquer de causas corpóreas. Essas causas, contudo, não podem influir na parte intelectiva, pois esta não é ato de um corpo. Em consequência, como é cada um pela qualidade corpórea, assim lhe parece ser o fim, porque em virtude de tal disposição, o homem é inclinado a escolher ou a rejeitar alguma coisa. Mas essas inclinações são submetidas ao julgamento da razão, a qual obedece o apetite inferior, como foi dito. Portanto, não fica prejudicada, por isso, a liberdade de arbítrio, fecha aspas. E tudo isso é ignorado por Plantinga, o que já seria péssimo, mas ele vai além e escreve absurdos ainda maiores, porque como o Mó é potencialmente infinito, nada é tão ruim que não se possa piorar. Abre aspas para Plantinga. Dadas essas definições, que definições, diga de passagem, podemos formular preliminarmente a defesa do livre-arbítrio como se segue. Um mundo com criaturas que sejam significativamente livres e que livremente executem tais ações, mais ações boas do que más. É mais valioso, se não houver complicações de outros fatores, do que um mundo sem quaisquer criaturas livres. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Afinal, se o fizer, então elas não são, afinal, significativamente livres. Não fazem livremente o que é correto. Preste atenção nas palavras do Olavo Plantinga. Para criar criaturas com capacidade para o bem moral, portanto, Deus tem de criar criaturas com capacidade para o mal moral. E não pode dar a essas criaturas a habilidade de executar o mal e, ao mesmo tempo, impedir de executá-lo. Prestaram atenção nas palavras? E aconteceu, infelizmente, que algumas criaturas livres que Deus criou erraram no exercício da sua liberdade. Essa é a fonte do mal moral. O fato de algumas criaturas livres errarem, contudo, não depõe contra a onipotência de Deus, nem contra a bondade, pois ele poderia ter impedido a ocorrência do mal moral, removendo a possibilidade do bem moral, fecha aspas. Perceberam como esse calmo é pernicioso? Eu respondo. Essa frase lembra a máxima diabólica de Mefistófeles em Fausto, de Goethe. Abre aspas para Mefistófeles. Sou parte daquela força que, querendo fazer o mal, faz sempre o bem. Fecha aspas. Ora, se Deus quisesse, poderia criar um mundo só com predestinados, e não haveria injustiça alguma nisso. De fato, no céu ninguém mais poderá pecar, e a liberdade do bem-aventurado será perfeita e irrevogável. Ou Plantinga imagina que haverá pecadores na Jerusalém Celeste. O problema de fundo é metafísico. Plantinga opera com categorias ralas, mal definidas e com total ignorância na analogia do ser e da distinção entre ato e potência, do bem como causa final e de toda a hierarquia ontológica que estrutura a criação. A sua teodiceia falha porque carece de princípios primeiros. Tudo isso só se agrava quando ele chega à formulação do seu célebre argumento ontológico modal. Ele pretende elaborar um argumento a favor da existência de Deus com base em lógica modal, possibilidade e mundos possíveis, mas sem jamais definir o que é ser necessário, o bem supremo, a causa primeira ou sequer a essência divina. Em vez disso, vejamos o que ele diz ao tentar explicar a terceira vida de Santo Tomás de Aquino. Abre aspas, um ser contingente é aquele que é possível que exista e também é possível que não exista. Que, presumivelmente, um ser necessário é um ser que não é possível que não exista. Um ser necessário existe em todos os mundos possíveis. Veja bem, olha bem o que o Plantinga coloca aqui. Um ser necessário existe em todos os mundos possíveis. Voltaremos a isso já, tá?
Muitos filósofos consideram problemática a ideia de um ser necessário. Alguns deles até o consideram insultuosa e ofensiva. Contudo, nenhum deles apresentou, penso, quaisquer bases sequer razoavelmente cogentes para supor que não poderia haver tal coisa. E, novamente, se tivermos a consideração a imensidade de coisas que o universo tem, pessoas, propriedades, proposições, planetas, conjuntos e estrelas, parece plausível pensar em algumas delas teriam existido, fosse qual fosse que o mundo fosse atual. Fecha aspas. Bem, não tem muito a adicionar. Coloco minha resposta. Plantinga ignora que a necessidade em Deus não é modal, do tipo, abre aspas, existem todos os mundos possíveis, fecha aspas, mas ontológica, nome que ele sequestra para nomear o seu argumento ridículo. Ele é o ipsum subsiste, o ser que é por si mesmo. A ideia de mundos possíveis, tão comum à lógica contemporânea, é pura ficção útil para jogos mentais, mas estéril quando se trata do ser absoluto. Fico sempre admirado com o fato de tantos verem ao Plantinga um modelo intelectual. Ele simplesmente não prestou a devida atenção aos argumentos que pretendeu refutar. É evidente que sequer compreendeu o que significa ser necessário. Ignora que há graus de necessidade e que somente Deus é necessário per se. Os demais entes, se necessários, ou são por outro. E por isso mesmo a necessidade dos entes criados é sempre derivada e contingente. Antecipando esse tipo de confusão, expus acima a distinção necessária, pois sabia que Plantinga cairia em erro, como de fato caiu. Isso porque desconhece completamente a metafísica atomista, a única verdadeira. Relembrando as palavras de Santo Tomás, abre aspas, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra lures a causa de sua necessidade, mas que é causa da necessidade para os outros, o que todos chamam Deus. Fecha aspas. Plantinga revelou não ter conhecido o argumento que escreveu. Abre aspas, um ser necessário existe em todos os mundos possíveis, fecha aspas. Ora, isso é puro modalismo analítico, não metafísica. O ser necessário não é aquele que aparece em todos os mundos possíveis. Essa linguagem é vazia, sem ancoragem no ato do ser. O ser necessário é aquele que dá razão de ser a tudo o que não é ele. Tudo o que é participa do ipsum esse subsistem, o ser subsistente por si mesmo, cuja essência é o próprio ser. Ele comenta ainda o argumento teleológico, mas como vi que é um errado comentando outro errado, deixarei de lado em prol da brevidade e poupar o leitor. Ou, nesse caso, o ouvinte. Vamos ao argumento dito ontológico. Plantinga começa comentando o argumento de Santo Anselmo. Como dito, não o entendeu e colocou novamente Deus no âmbito da possibilidade e o criticou a Santo Anselmo. Escreve ele, abre aspas, Anselmo tem claramente em mente propriedades como sabedoria, conhecimento, poder e excelência moral ou perfeição moral. E é certo que o conhecimento, por exemplo, tem um máximo intrínseco. Se para toda proposição P, um ser S sabe se P é verdadeira ou não. Então, S tem um grau de conhecimento completamente inultrapassável. Logo, um ser, o mais grandioso possível, teria de ter esse tipo de conhecimento. Teria de ser onisciente. E o mesmo ocorre a respeito ao poder. A onipotência é um grau de poder que não pode, de modo algum, ser excedido. Quanto à perfeição ou excelência moral, talvez as coisas não sejam tão claras. Mesmo assim, um poderia talvez fazer sempre o que é moralmente correto, de modo que não seria possível que outro ultrapassasse quanto a isso. No entanto, o que dizer de uma qualidade como o amor? Não seria isso uma qualidade que gera grandiosidade?
Deus, segundo o teísmo cristão, ama os seus filhos e demonstrou seu amor nos acontecimentos redentores da vida e morte de Jesus Cristo. E que dizer das qualidades relevantes nesse caso? Amor ou agir em função de amor? Há nesses casos máximos intrínsecos? A resposta não é muito clara para qualquer um dos lados. Em vez de fazer uma pausa para discutir essa questão, apenas notemos que pode haver aqui um ponto fraco no argumento de Anselmo e avancemos na análise. Fecha aspas. Comento eu agora. Ora, se Anselmo já disse que para ele Deus é simplesmente o que não se pode pensar o maior, evidentemente as perfeições mencionadas não apenas estão num grau máximo, como também, seguindo um platonismo cristão, um neoplatonismo cristão, deve identificar Deus com as mesmas perfeições. Plantinga ou ignora ou omite. Depois analisará outras objeções, mas novamente omitirei em prol da brevidade. É que ele vai comentar depois argumento de um, de outro, inclusive de Kant. Tá? Não nos importa. O objeto da crítica é Plantinga, tá? Sigamos diretamente para o argumento em si. Para fazer justiça ao autor, darei as palavras a ele. Abre aspas. Em vez de falar do ser possível que tem em um mundo ou em outro um grau máximo de grandiosidade, podemos falar da propriedade de ser maximamente grandioso ou grandiosidade máxima. A premissa que corresponde à premissa 25, né? Diz então, principalmente a grandiosidade máxima, que a grandiosidade máxima é maximamente instanciada. E, isto é, agora 29, há um mundo possível em que a grandiosidade máxima está instanciada. E os análogos de premissa 27 e premissa 28 especificam o que a grandiosidade máxima envolve. Premissa 30, necessariamente um ser é maximamente grandioso apenas se tem excelência máxima em todos os mundos possíveis. Lembrando que a premissa 25 é possível que haja um ser que tenha máxima grandiosidade. Premissa 26, logo, há um ser possível no mundo M que tem máxima grandiosidade. Premissa 27, um ser que tem máxima grandiosidade num dado mundo apenas se tiver máxima excelência em todos os mundos. Premissa 28, um ser tem máxima grandiosidade num dado mundo antes se tiver onisciência, onipotência e perfeição moral nesse mundo, fecha aspas. E ainda, abre aspas, de premissa 25, premissa 27 e premissa 28, segue-se que existe atualmente um ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Esse ser, além disso, existe e tem essas qualidades em todos os mundos também, fecha aspas. Ainda, abre aspas, todavia, se a premissa 29 for verdadeira, então há um mundo possível, M, tal que, se tivesse sido atual, então teria existido um ser que seria onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Esse ser, além disso, teria tido essas qualidades em todos os mundos possíveis. Ainda assim, segue-se que, se M tivesse sido atual, teria sido impossível que não houvesse tal ser, isto é, se M tivesse sido atual. Em premissa 33, não há qualquer ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Abre aspas, continuando, teria sido uma proposição impossível. Mas se uma proposição é impossível em pelo menos um mundo possível, então é impossível em todos os mundos possíveis. O que é impossível não varia de mundo para mundo, de modo que premissa 33 é impossível no mundo atual. Isto é, impossível simpliciter. Até surpreende ele usar uma palavra latina aqui, né? Continuando. Ora, se é impossível que não haja tal ser, então existe um ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Além disso, esse ser tem essas qualidades
essencialmente, existe em todos os mundos possíveis. O que dizer desse argumento? E certamente válido. Dada a sua premissa, a conclusão segue-se. A única questão de interesse, parece-me, é se a premissa principal, que é possível que a máxima grandiosidade seja instanciada, é verdadeira. Penso que é verdadeira. Logo, penso que essa versão do argumento ontológico é sólida. Fecha aspas. É muito confuso, né? Pois bem, eu coloco aqui. Bem, vamos por partes. Como diria certo personagem macabro. Fiz questão de enumerar as premissas válidas e identificá-las. Resumidamente, toda argumentação depende da premissa 25. A premissa 25, como eu disse, cadê? Sim. É possível que haja um ser que tenha máxima grandiosidade. Essa é a premissa 25. Pois, se ela for verdadeira, e assumindo 27 e 28, a 27 é um ser que tem máxima grandiosidade num dado mundo apenas se tiver máxima excelência em todos os mundos. 28, um ser que tem máxima grandiosidade num dado mundo apenas se tiver onisciência, onipotência e perfeição moral nesse mundo, tá? É isso aí. Voltando. Então, agora eu comento. Então segue-se que existe um ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito em todos os mundos possíveis. Ora, se existe em todos os mundos possíveis, existe também no mundo real. E possui realmente tais qualidades. Como resume Plantinga, abre aspas para ele, se é impossível que não haja tal ser, então existe atualmente um ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Além disso, esse ser tem essas qualidades essencialmente e existe em todos os mundos possíveis. Coloco eu, logo existe no mundo real. Primeiramente, meu comentário, a regra é absolutamente arbitrária. No entanto, vamos recapitular o que diz o Padre Penido. Abre aspas. Deus, se estivesse em um gênero, deveria, como a causa primeira e total desse gênero, causar a si mesmo. Hipótese evidentemente absurda. Por conseguinte, para dar o ser a uma série, deve Deus estar acima desta série. Cumpre, pois, concluir que Deus, causa de todos os gêneros, está fora e acima de todos eles, isto é, acima de tudo o criado, fora de proporção com ele, fecha aspas. Ora, quem é Plantinga para colocar Deus em determinados mundos possíveis, se, como Deus, não pertence a nenhum gênero? Ele não pode ter em suas perfeições e atributos qualquer tipo de diferença específica? Vamos analisar a fundo. Plantinga, por meio desse emaranhado de premissas, ignora completamente que Deus não é um ser entre os outros que usamos como régua para medir as criaturas e determinar se encaixa em mundos possíveis. Esse argumento tampouco é do tipo que convence. Tais mundos possíveis não passam de ficções lógicas. Tal como o Deus de Plantinga não pode ser identificado com o próprio Deus. O Deus verdadeiro não tem, entre aspas, perfeição moral. Ele é o autor das leis morais, o 3 vezes santo, e não uma entidade cuja irrepreensibilidade civil seja admirada por protestantes americanos. Deus, como demonstrado, é o ato puro, o ser subsistente por si mesmo. Não possui perfeições, senão que ele é as suas perfeições. Deus não é encaixável em mundos possíveis, mas é a causa de tudo o que existe. É até mesmo dos entes em potência. Deus é o ser do qual todas as criaturas possuem o ser participado. Esse argumento do Plantinga tangencia a blasfêmia. Dito isso, passemos ao William Lane Craig. William Lane Craig, o racionalismo radical em verniz cristão. William Lane Craig merece um espaço à parte. Ele é frequentemente colocado num pedestal como o grande refutador de ateus. É um showman, com pose aristocrática, eloquência que faz lembrar um Cícero ou Bossuet, a sagacidade digna de um Voltaire, a capacidade de persuasão que beira a de um Pascal. Craig possui uma habilidade singular de conduzir o adversário às suas temíveis armadilhas retóricas.
fazendo-o cair preso nas suas próprias limitações, encurralado nos muros argumentativos que o apologista americano ergue com a elegância de um lord inglês. Com seus inegáveis talentos para argumentar e persuadir, Craig alcançou um status midiático que Plantinga nunca buscou. Este é mais reservado ao círculo estritamente acadêmico. A notoriedade de Craig, humilhando ateus e agnósticos nos palcos de debates, é amplamente reconhecida. Muitos ateus passaram a considerá-lo um adversário formidável. Outros, como Richard Dawkins, fogem dele como o diabo foge da cruz. Protestantes de inúmeras seitas passaram a ter como referência apologética. Católicos moderados começaram a estudá-lo, tentando absorver suas técnicas argumentativas. E os tomistas, bem, tudo indica que deram de ombros. A questão que levanto é: o que um tomista tem a aprender com William Lane Craig? A resposta é simples: nada. Nem mesmo sua persuasão ou retórica, pois essa não decorre de alguma técnica depurada, mas de uma disposição natural, algo que se aprende mais com Bossuet ou Cícero do que maratonando o debate do YouTube. No entanto, o ponto central da minha crítica a Craig não é seu estilo, mas seu furibundo antitomismo. E aqui busco enterrar de vez o argumento cosmológico Kalam, que nada mais é que uma terceira via truncada sem transcendência. No lugar de Tomás, Craig prefere os racionalistas modernos. No lugar de Aristóteles, iluministas e árabes obscuros. No lugar da tradição, com T maiúsculo, a moralidade protestante. O Deus de Craig não é o ato puro, nem o ser necessário. É um monstrengo filosófico, um ser mutável, limitado e envolvido no tempo, afetado pelo mundo, feito à imagem de uma psicologia evangélica sentimental. Uma construção confusa, um ídolo metafísico, talvez útil contra ateísmo vulgar, mas absolutamente inútil e até nocivo quando o assunto é a verdadeira teologia. William Craig nasceu nos Estados Unidos em 23 de agosto de 1949. Desde cedo, demonstrou interesse pela filosofia analítica e obteve 2 doutorados, um PhD pela Universidade de Birmingham e outro em teologia pela Universidade de Munique. Prova viva de que diplomas, mesmo nos países mais desenvolvidos e nas disciplinas mais respeitadas, não garantem retidão doutrinal e nem sanidade teológica. Filosoficamente encantado pela lógica fria da filosofia analítica, Craig decidiu aplicá-la à teologia cristã, o que já prenuncia um desastre. Teologicamente, situa-se entre a tradição wesleyana e, em termos cristológicos, abraça sem pudor o chamado neoapolinarismo. Ele mesmo declara explicitamente que sua cristologia é inspirada por essa heresia reciclada. Para Craig, Cristo possuía o Logos no lugar da razão humana, o que, como veremos, mina diretamente a doutrina definida em Calcedônia. Eis o que escreve, abre aspas, a razão pela qual a natureza humana de Cristo é inipotástica é que ela é incompleta, separada da sua união com Logos. Olha só, já veio uma heresia logo de cara. Separada dessa percepção, a doutrina em hipostasia permanece misteriosa e talvez incoerente. Na presente proposta, Logos completa a natureza humana individual de Cristo, fornecendo-lhe uma alma racional que é o próprio Logos, fecha aspas. Vejam só, meus amigos, William Craig dizendo que o verbo divino é quem completa a natureza humana individual de Cristo. E que sem isso, a natureza humana de Cristo estaria incompleta. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tá? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. É um homem completo. De natureza completa em si mesma. Mas também é Deus. E que são 2 naturezas unidas. Continuando, agora eu comento. Ou seja, no lugar da razão humana, Cristo teria o Logos, como se fosse impossível coexistirem a razão humana e o intelecto divino na mesma pessoa. Negar que Cristo possui uma alma racional humana autônoma
é o mesmo que negar que ele foi verdadeiro homem. Mas Craig não para por aí. Ele ainda se aventura a dizer, abre aspas, o que defende em minha proposta neo-apolinária é que o Logos trouxe ao corpo humano exatamente aquelas propriedades que o tornariam uma natureza humana completa. Coisas como racionalidade, autoconsciência, liberdade da vontade e assim por diante. Cristo já possuía essas propriedades em sua natureza divina. Olhem só. Cristo já possuía essas propriedades em sua natureza divina. Que propriedades, meu Deus do céu? Esse homem está delirando. E é em virtude delas que somos criados à imagem de Deus. Portanto, quando ele trouxe essas propriedades ao corpo animal, o corpo humano, ele o completa e torna uma natureza humana. Contra Apolinário, quero dizer que Cristo tinha uma natureza humana completa. Ele era verdadeiramente Deus, verdadeiro homem. Portanto, sua morte em nosso favor, como nosso representante diante de Deus, foi eficaz. Fecha aspas. Perceberam a confusão do cara aqui? Nada mais falso. Craig afirma combater Apolinário, mas o ressuscita com as ferramentas da filosofia analítica. É a velha tática dos hereges. Dizer que rejeitam um erro enquanto reelaboram com nova roupagem, em termos rebuscados. O paralelo com os antigos semiarianos é inevitável. Rejeitavam nominalmente Ário, mas defendiam com palavras amenas as mesmas heresias. Craig faz exatamente o mesmo. Sua suposta ortodoxia é só maquiagem conceitual para uma doutrina de alma morta. Há ainda muitos outros pontos que me são particularmente caros. As heresias de Craig são tantas que exigiriam livros inteiros para tratá-los com a devida profundidade. Mas sei que as mesmas heresias transbordam nos argumentos que ele emprega em sua pseudo-apologética. E isso será útil para desmascará-lo adiante. Nesse momento, o essencial é expor a fragilidade do seu sistema. As suas heresias já são tão manifestas que não precisamos nos deter longamente nelas. Basta uma lanterna teológica para mostrar a extensão da treva. Para iniciar a exposição das falhas lógicas e metafísicas dos argumentos de Craig, convém primeiro expor os erros filosóficos que o precedem. De maneira de tradição protestante e racionalista, Craig nutre um ódio furibundo ao tomismo, ainda que lance ocasionais piscadelas a escolásticos ecléticos, como Soares e Molina, mas não passa disso. Ele é hostil a Tomás, pisca para Soares e Molina, e termina abraçado com Descartes e quase toda a escola racionalista. Em um debate com o Dom Robert Barron, ele dispara, depois de já acusado o tomismo de ser antibíblico. Abre aspas. Abre aspas. A terrível consequência do tomismo é que todos os maravilhosos atributos bíblicos pelas quais nós adoramos a Deus são aniquilados pela simplicidade divina, pois o ato puro de ser não é delimitado por nenhuma essência. Deus se torna um vazio ininteligível. Deus já não é religiosamente acessível, exceto por meio de uma experiência mística. O Dom Barron insiste que, sob a rubrica da via positiva, devemos também dizer que Deus é inteligente, amoroso, providente, pessoal, poderoso, etc. O problema é que esses predicados positivos não podem ser atribuídos literalmente a Deus segundo o tomismo. Eles são, no máximo, analógicos. Mas Deus não é literalmente pessoal, nem Ele te ama, nem é ativo no mundo. Pois o ato puro de ser não tem propriedades e não está em nenhuma relação real. Fecha aspas. Não sei se isso é burrice ou se é desonestidade por parte do Craig, mas vamos continuar. Craig critica a influência neoplatônica no tomismo, mas seu argumento predileto para demonstrar a existência de Deus vem de um pensador maometano obscuro,
que negava furiosamente a Beatíssima Trindade, e que só saiu das sombras graças ao próprio Craig. Ele despreza Santo Tomás, sem conhecê-lo devidamente, em nome de um infiel. Superficialmente nega que Deus, enquanto ato puro, possa amar ou ser pessoal. Craig não entende que, justamente por ser ato puro, Deus deve ser inteligente, pessoal e amante. Por ser inteligente, é essencial ao ser pessoal, como ensina Boécio. O antitomismo de Craig vai, passo a passo, se transfigurando em quase blasfêmia, um estágio que seu colega Alves Plantinga também alcança com maestria. Abre aspas, a simplicidade tomista falsamente transforma Deus em uma propriedade. A resposta do Berman é reveladora. Em vez de dizer que Deus é uma propriedade ou um conjunto de propriedades, deve-se dizer que Deus não tem propriedades. Sim, e esse é precisamente o problema. O ato puro de ser é inconcebível porque não possui propriedades. Nós realmente não fazemos ideia do que estamos falando. A simplicidade atomista causa um colapso modal. Como Deus é absolutamente simples em todos os mundos possíveis, nunca conhecendo ou agindo de modo diferente, as distinções modais colapsam. E, na prática, só existe um mundo possível. Deus não pode ter conhecimento ou ação contingente, pois tudo nele é essencial. Já que Deus sabe que P é logicamente equivalente que a P é verdadeiro. A necessidade da primeira implica a necessidade da segunda. Assim, a simplicidade divina conduz a um fatalismo extremo, segundo o qual tudo o que acontece ou faz por necessidade lógica. Fecha aspas. Craig critica o tomismo porque nele nada é contingente em Deus, o que implica que tudo o que há em Deus é essencial. Ou melhor, todos os atributos divinos se identificam com o próprio Deus. Ele não apenas possui perfeição, ele é a própria perfeição. Ele não apenas ama, mas é o próprio amor, como diz a Sagrada Escritura. Ele não é apenas verdadeiro, ele é a própria verdade. Em Deus não há absolutamente nada de acidental, e a simplicidade divina é justamente um corolário que se conclui naturalmente a partir das 5 vias. Deus não está em nenhum gênero, não tem potência passiva e se identifica com as suas potências ativas. Craig, como Plantinga, quer que Deus tenha propriedades e, mais do que isso, quer que Deus seja uma entidade encaixável no mundo possível, um conceito logicista que reduz a ontologia à engenharia de proposições, e o disparate não para por aí. Ao abordar a encarnação do Verbo, Craig diz, abre aspas, parece-me que, no que diz respeito à encarnação, a doutrina da simplicidade divina, a doutrina da encarnação ainda fica mais difícil, se não impossível, porque a doutrina da encarnação é que a segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu a natureza humana, certo? Presta atenção nas palavras de Craig, ele tem uma natureza, e isso é exatamente o que a simplicidade divina nega. A essência de Deus é seu ato puro de ser. Então, o que a segunda pessoa da Trindade tem de uma... Então, como é que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem uma natureza? Ele tem propriedades humanas. Perceberam a blasfêmia aqui? Dizendo que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem propriedades humanas. É o antropoformismo mais radical sobre o racionalismo o protestante. Continuando, acho que você, o adversário, né, deu uma analogia falsa, o que me saltou aos olhos enquanto você lia seu artigo. Eu não tinha notado antes. Na última página você diz, poderíamos falar de uma natureza criada, tornando-se outra apenas por um processo de destruição e assimilação. Isso me chamou a atenção. Isso não é análogo à encarnação. A doutrina da encarnação não é que a natureza divina se transformou em natureza humana. Isso é quenoitismo.
Então, o que queremos dizer é que, quando você diz como a natureza divina pode se unir não competitivamente com a natureza criada, é tendo ambas naturezas possuídas pela mesma hipótese. Uma única pessoa possui uma natureza divina e uma natureza humana. Portanto, não há problema. Mas o problema de ser simples é que ele não pode ter uma propriedade humana ou divina. Fecha aspas. Ai, meu Deus. Meu comentário. Aqui vemos que a eloquência não é sinônimo de sabedoria. Craig demonstra uma impressionante incapacidade de penetração metafísica. Deus assumiu a natureza humana na pessoa do Verbo, mas o Verbo eterno, enquanto Deus, não possui propriedades humanas. Quem possui tais propriedades é o Verbo encarnado, e a encarnação deu-se no tempo, conforme a disposição da providência divina desde toda a eternidade. A simplicidade divina, longe de dificultar a encarnação, na verdade, a torna compreensível como um efeito direto da onipotência. Não há qualquer inconveniente em relação à Trindade. Tais pessoas divinas se distinguem por relações subsistentes na mesma e uma única natureza divina. Todos esses erros filosóficos, essas monstruosidades teológicas e uma verdadeira montanha de heresias nos dão a luz necessária para compreender com maior clareza a profundidade dos erros de Craig. Finalmente, podemos lançar as bases para compreender o carro-chefe da apologética de Craig, o argumento cosmológico Kalam. Esse argumento não foi inventado por ele, mas é, na verdade, uma reedição de uma formulação de Abu Hamid Muhammad Ind Muhammad al-Ghazali, um teólogo, entre aspas, muçulmano medieval. Sobre ele, o próprio Craig afirma. Ele se preocupa, abre aspas para Craig. Ele, o Al-Ghazali, se preocupava que os filósofos muçulmanos de seus dias eram influenciados pela filosofia grega antiga na negação da criação do universo por Deus. Depois de estudar minuciosamente os ensinamentos desses filósofos, Ghazali escreveu uma crítica destruidora da visão destes, com o título A Incoerência dos Filósofos. Nesse livro intrigante, ele argumenta que a ideia do universo sem começo é absurda. O universo deve ter um começo, e uma vez que nada começa a existir sem uma causa, deve haver um criador transcendente do universo. Fecha aspas. Isso está no ensaio dele sobre o argumento cosmológico lá. De fato, tanto os cristãos... Agora comento eu. De fato, tanto os cristãos quanto os maometanos creem que o universo foi criado. No entanto, Al-Ghazali erra ao supor que a criação pode ser conhecida a priori pela razão natural. Isso já foi refutado por Santo Tomás de Aquino. Como já expusemos, que o mundo teve o início no tempo é artigo de fé, não de ciência filosófica. A razão não pode demonstrar necessariamente que o universo começou, mas apenas que poderia ter começado. O que, aliás, é suficiente para não excluir a criação, mas não para demonstrá-la. O silogismo de Al-Ghazali, reciclado por Craig, em praticamente todos seus livros, artigos e debates, pode ser assim resumido. Abre aspas. Todo ser que começa tem uma causa para o seu começo. Ora, o mundo é um ser que começa, logo ele possui uma causa para o seu começo. Fecha aspas. Craig, com sua típica estética analítico-protestante, apenas dá um verniz moderno, o que já era dito há séculos. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. O silogismo é logicamente válido. A premissa maior é universal. Tudo começa a existir tem uma causa. A menor aplica-se ao universo como sujeito particular. E a conclusão se segue por necessidade formal. Nenhum problema na forma. O problema é de conteúdo. O ponto fraco está na premissa menor. O universo começou a existir. Essa afirmação é
por si só indemonstrável pela razão natural. Craig apela aqui para dados científicos, especialmente da cosmologia moderna, para sustentar sua premissa. Mas tais dados, ainda que interessantes e compatíveis com a fé cristã, não são conclusivos. A ciência trabalha com modelos, hipóteses e observações empíricas, a ciência natural, né? Não com demonstrações metafísicas. Mais grave ainda, Craig não apenas aceita o princípio de criação do universo no tempo, como pretende inferir daí uma criação ex nihilo, com base puramente racional. Mas isso é impraticável. A razão natural pode demonstrar a existência de um Y subsistens, mas não pode demonstrar que esse ato produziu o mundo no tempo. Isso é objeto da fé revelada, como já dito. Portanto, o argumento Kalam, na forma craigiana, é uma espécie de terceira via abortada. Tenta chegar a Deus partindo da contingente do universo, mas o faz sem conhecer que o princípio de contingência exige o ser necessário não apenas como causa primeira no tempo, mas como fundamento ontológico no ser. Ou seja, sem o ipse esse subsistem, o argumento não passa de uma tentativa de preencher o vácuo cosmológico com uma entidade genérica que tanto pode ser o Deus Israel, quanto uma mente deísta ou demiurgo. Em lugar do ser necessário, temos uma mera causa temporal que, ainda que possa ser a primeira no tempo, não necessariamente precisa ser fora dele. Ao contrário das vias tomistas, que exigem pela força do argumento uma causa eterna e atemporal. Essa é a consequência de Craig rejeitar o ato puro. Ele quer apenas uma inteligência suficientemente poderosa para dar o pontapé inicial no tempo e no espaço. Um demiurgo com roupagem analítica. Dentre as tentativas de sustentar a premissa menor do argumento Kalam, uma das mais citadas por Craig é o chamado Teorema de Borde-Good-Vilenkin. Ele assim o apresenta, abre aspas, em 2003, Alvin Borde, Alan Guth e Alexander Vilenkin conseguiram mostrar que qualquer universo que está, em média, em estado de expansão cósmica, ao longo de cada história, não pode ser infinito no passado, mas deve ter um começo. Isso se aplica à hipótese de multiversos também. Em 2012, Vilenkin mostrou que modelos que não correspondem a essa condição ainda são incapazes, por outras razões, de evitar o começo do universo. Vilenkin concluiu: nenhuma dessas hipóteses pode ser de fato eterna no passado. Todos os indícios que possuímos dizem que o universo teve um começo. O Craig continua: o teorema de Bode-Good-Vilenkin prova que o espaço-tempo clássico, sob uma condição muito geral, não pode ser estendido para o infinito passado, mas deve atingir uma fronteira em algum momento no passado finito. Ora, havia algo no outro lado da fronteira ou não havia. Se não havia, a fronteira simplesmente é o começo do universo. Se havia algo no outro lado, será uma região descrita pela teoria da gravidade quântica, ainda a ser descoberta. No caso, diz Vilenkin, esse algo será o começo do universo. Seja como for, o universo começou a existir. Evidentemente, conclusões científicas são sempre provisórias. Vejam bem, conclusões científicas são sempre provisórias. Podemos esperar perfeitamente que novas teorias serão propostas na tentativa de evitar o começo do universo. Tais propostas devem ser bem-vindas e examinadas. Todavia, é bastante claro para qual lado os indícios apontam. Atualmente, o proponente do argumento cosmológico de Ghazali se posiciona comodamente dentro da ciência dominante, ao defender que o universo começou a existir. Fecha aspas. Temos aqui uma confissão de Craig. Eu comento. Craig aqui entrega o jogo. Admite explicitamente que a premissa menor do seu argumento depende da ciência empírica, que, por natureza, é sempre hipotética e sujeita à revisão.
O Kalam, portanto, depende essencialmente de confirmações científicas mutáveis para sustentar sua base. Ora, esse é o reconhecimento tácito da fragilidade do argumento. As 5 vias de São Tomás não dependem de qualquer teoria científica, porque não partem de uma hipótese contingente como, abre aspas, o universo começou a existir, fecha aspas. Partem do que é, não do que foi. Fundam-se na experiência do ente atual, não em suposições cosmológicas. O argumento Kalam, por outro lado, é construído sobre uma premissa indemonstrável filosoficamente e contingente cientificamente. William Lane Craig, ao depender de contínuas investigações acadêmicas, coisa que nenhuma das 5 vias necessita, nos apresenta um argumento com base física instável e base metafísica inexistente. Trata-se, portanto, de uma apologética que caminha sobre o gelo fino, brilhante e cintilante na superfície, mas perigosamente frágil na estrutura. Conclusão: Plantinga e Craig, apologistas deístas e não cristãos. O veredicto está lançado. Alvin Plantinga e William Lane Craig são apologistas de um deísmo palatável ao ceticismo moderno, mas não do verdadeiro Deus, o Deus que é ato puro, causa incausada, ser necessário, ser perfeitíssimo, o governador de todas as coisas. Ambos rejeitam o ipsum et subsistens, substituindo-o por um Deus imperfeito, possível, unívoco, encaixável em seus mundos possíveis, dependentes da ciência e das categorias modernas para ser sequer concebido. Em última instância, não formam verdadeiro teístas, muito menos cristãos, mas algo que poderíamos chamar de agnósticos positivos, que creem em um Deus possível, mas que nunca chega a ser certo. Craig, por exemplo, pode humilhar ateus retoricamente, mas poucos são os que, por seus argumentos, saem do ateísmo para alcançar a certeza do Deus verdadeiro. Não trata de negar que ambos possam, em certos contextos, ser um mal menor, como um degrau que tira alguém do ateísmo especulativo, mas trata-se de um degrau torto, um passo mal dado, que pode facilmente levar à estagnação ou à falsa segurança. Plantinga e Craig jamais alcançarão a robustez metafísica de um Santo Tomás de Aquino, ou mesmo de qualquer tomista mediano. Enquanto se esforçam por provar um Deus possível, com probabilidades, silogismos formais e cosmologias modernas, o Akinati demonstra Deus como o ser por essência, sem o qual absolutamente nada existiria. Um é o Deus da razão iluminado pela fé, os outros, ídolos da razão cega pela modernidade. Então, assim, encerro a minha exposição sobre William Craig e Alvin Plantinga e deixo aqui o meu veredito final sobre esses dois. Eu espero que tenha ficado esclarecido, meus amigos. Considere tornar membro do meu canal, me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.